Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a esse que eu vou chamar de primeiro Nepopod, né? Primeiro Nepopod da história. Não é a primeira vez que eu gravo sozinho aqui no Café Belgrado, mas é a primeira que eu vou gravar chamando de Nepopod. Então, Guilherme Tadeu, onde você estiver, abra o olho, né? Primeiro de tudo, né? Um salve para o meu amigo Guilherme Tadeu, tirando um pequeníssimo período aí de férias para ficar com a família. Um abraço para a família especial de Gibas, especialmente para o Francisco, viu, meu afilhado? Meu querido Francisco, se divirta bastante. Gibas, seguinte, hein? Pode ser que eu esteja trocando todas as senhas, porque agora pode virar apenas um Nepopod. De antemão, já fica o pedido, né? Deixa o like, independente de onde você estiver assistindo, estiver ouvindo, se é no YouTube, se é no Spotify. De alguma maneira, interaja com o conteúdo do Café Belgrado, por favor, ajuda muito. Se inscreve no canal, se você está ouvindo no Spotify ou em algum outro agregador de áudio, tenha certeza que você já segue, né? Que você já deu um coraçãozinho, aí depende do aplicativo que você usa, mas mostre que você é um membro, né, do Café Belgrado, que você gosta do nosso conteúdo para poder continuar recebendo. Se você for dos nossos, for de verdade, né, você vai lá em cafébelgrado.com.br e se torna um apoiador. A nossa dica sempre foi, né, você ser um apoiador insider do Café Belgrado, que é a melhor maneira, a maneira que você mais aproveita, né? Mais aproveita o fato de ser um apoiador do Café Belgrado. Acima desse, só se você for Academy, aí sim, né? Se você for Academy, você zera o jogo, né? Zera o game. Seja um membro no YouTube, né? Vai lá no YouTube, se inscreve e tem duas opções lá para ser membro, R$ 3,99 completamente lúdico, né? Ganha um salve aqui do Belgradão e emojis, né? Uso de emojis. Se você fizer o plano leitor, você ganha a revista. Sempre que o Café Belgrado lançar uma revista, você recebe uma revista do Belgradão. Então, bem legal aí também essa opção. Hoje no Nepopod, o que a gente vai ter? Vamos trazer aqui pauta, hein? Pauta de cara para você que está ouvindo o Café Belgrado. Quer saber, vale a pena ouvir? Quem sabe, né? Acho que vai valer a pena sim. Você pode escutar aqui. Por exemplo, a gente falar sobre Stephen Curry. Stephen Curry ficou na bronca com o técnico do Charlotte Hornets, né? O Charles Lee. O Charles Lee aprontou uma, né? O Golden State venceu e venceu muito bem, né? Venceu por 20 pontos de vantagem, mas mesmo assim todo mundo por lá ficou meio pistola com o Charlie Lee. Outra coisa, outra pauta hoje aqui do Nepopod, J-Dub fora por tempo indeterminado. Essa é a notícia triste, né, desse último fim de semana, uma das notícias tristes, né? O J-Dub fora por aquilo que pode ser bastante tempo, né? Já perdeu boa parte do começo da temporada e agora provavelmente vai ficar fora aí por um tempo longo, né? Então a torcida do OKC vai ficar com saudade novamente de J-Dub. Os times mais quentes da NBA, vamos falar aqui rapidinho sobre a temperatura das equipes, hein? Tem uma que a gente vai se aprofundar mais um pouquinho. Eu falo a gente, não sei porque eu estou sozinho aqui, mas conto com a interação virtual de cada um de vocês, né? Para dessa maneira, de alguma maneira, a gente está fazendo isso aqui junto. E vai ter participação do ouvinte também. Fique bem atento. Antes de entrar nos assuntos, fica aqui a recomendação de hoje, né? O Venom Workout Complex, você vai lá em folhas.com.br, tá? Folhas, do jeitinho que tá ali, ó. Quem tá vendo no YouTube, pode ver ali do lado do logo do Café Belgrado, ó, folhas daquela maneira, pholias.com.br. Procura esse produto aqui, o Workout Complex, porque que é a minha dica de hoje. Eles são 60 cápsulas de pré-treino. Eu tomava uma vez cada vez que eu ia treinar, mas depois eu descobri que eu devia tomar duas, né? Então passei a tomar duas e ficou ainda mais. Com uma já dava efeito, com duas realmente faz um efeito, faz uma diferença bem grande quando você vai fazer o seu treino, vai praticar. Com o cupom Café Belgrado, fica apenas R$ 55,12, então fique atento, né, para aproveitar o cupom Café Belgrado, veja se deu 20% de desconto, e aí sim você pode confirmar. É energia rápida, tá? Rapidamente você já sente a diferença e a redução de fadiga no pós-treino é impressionante. Então, essa é a minha dica de hoje. O Venom Workout Complex é muito rápido, né? Você toma em cápsula, então é muito prático.
É isso, hein? Não vacila, vem de Venom, para você ficar veiudo, para você ficar fortão, para você brilhar nesse próximo carnaval que tá chegando, hein? Já tá sabendo das músicas do carnaval? Cada uma mais complexa que a outra, mas é isso, né? Suplementação é muito importante. O que que o Charlie Lee fez, né? O Golden State Warriors foi jogar contra, foi receber, na verdade, o Charlotte Hornets, e é até curioso que foi, tipo, poucos dias depois, talvez até 2 dias ou um dia depois, de ser anunciado que o Charlotte Hornets aposentaria a camisa do pai do Stephen Curry, né? O Del Curry, que é muito ligado à franquia, lógico, vai ter a camisa aposentada, mas não só pelo jogo, né? Mas pelo pós-jogo dele, né? Depois que ele se aposentou, ele continuou em Charlotte, né? Seus filhos são de lá, e ele virou um comentarista, né? Da TV oficial do Charlotte Hornets, né, da transmissão oficial do Charlotte Hornets. Então, o Del Curry é muito querido, né, em Charlotte, e a família dele também, né, por consequência óbvia. E é engraçado que logo depois desse anúncio teve esse jogo do Hornets, dessa vez visitando, né, o Golden State, e o Charlie Lee tomou uma decisão de tentar não deixar o Curry jogar. Mas todo mundo tenta isso, né? Se você vai jogar contra o Golden State, sua primeira missão tem que ser não deixar o Curry jogar, senão ele vai acabar com o jogo, né? Porém, ele decidiu não deixar o Curry jogar acima de qualquer coisa, né? Não importa a consequência. Então, o que a gente viu foi quase um sombra, assim, né? O tempo todo, alguém marcando o Curry de perto, de costas para a bola, se fosse o caso, totalmente ignorando o que quer que fosse que tivesse acontecendo em quadra, né? Aquela missão era marcar o Stephen Curry, atrapalhar o Curry. Tem um momento ali no segundo quarto que o Curry, a bola tá morta, né? Vai ser cobrado lateral para o Golden State, e o Colin Sexton tá fazendo uma seguidinha dessa do Curry, né? Sendo sombra dele, e o Curry finge que vai para o túnel, né? E o Colin Sexton vai atrás, sabe? Tipo, se você for para o túnel, eu vou atrás, vou junto com você, né? E na coletiva, e o Hornets tomou de 20 nesse jogo, né? Beleza, o Curry fez só 14 pontos, o Charlie perguntaram para ele, né, dessa decisão, como é que foi marcar o Curry e tal, ele falou que foi um trabalho decente contra o Curry, porque ele só deu 12 arremessos, só fez 14 pontos, né? E aí falou dos outros problemas que o time apresentou, mas o Golden State ficou pilhado com isso aí. O Curry, ele falou no pós-jogo, né, que ele ficava até às vezes honrado, né, quando alguém decidia fazer isso contra ele, que ele já tinha visto de tudo no basquete, que já tinham tentado marcar ele de todas as maneiras, e quando alguém tenta fazer algo parecido com isso, ele faz com que o time aproveite ao máximo, né? Então, nesse jogo, o Golden State teve um aproveitamento gigantesco. O do Curry, não. O do Curry foi ruim, mas o Golden State teve um ótimo aproveitamento, não à toa, né? Fez quase 140 pontos no Hornets. E os quotes do Curry, acho que o que mais chamou a atenção, né, foi quando ele fala que não é basquete de verdade, né? Ele fala, uma parte de mim quer lutar contra, né? Quer fazer cesta de qualquer jeito, porque não é um basquete de verdade, né? Que eles estão fazendo contra mim, né? Então o Curry ficou pistola com isso. O Draymond Green foi além, ele falou que já viu o técnico ser demitido por fazer aquilo ali, e aí ele falou assim, o Hornets não enfrenta a gente tantas vezes, né? Então ele escapa, né? Mas se jogasse muitas vezes contra a gente, ficasse fazendo isso, ele certamente ia ser o destino dele ser demitido. Ele disse que simplesmente não funciona esse tipo de defesa. E o DeAnthony Melton, né, que ele foi escalado para a coletiva justamente porque fez um monte de ponto nesse jogo, era um dos que aproveitou melhor, né, esse espaço que o Hornets decidiu dar para os outros jogadores. Ele falou, foi ideia sem pé nem cabeça, né? Então, palavras bem duras aí para o Charlie Lee. De certa forma, eu entendo para o lado do Hornets. O Hornets tinha back-to-back contra Golden State e Denver Nuggets, né? Os dois jogando fora de casa contra os dois, e é muito difícil você fazer um plano de jogo específico, né, para esses dois jogos em back-to-back, fora de casa, com viagem no meio. Então eu acho que ele foi para um tudo ou nada contra o Golden State, então meteu essa estratégia bem arriscada, mesmo bem louca, e com um plano de jogo
mais específico, mais bem trabalhado contra o Denver Nuggets, saiu de Denver com vitória, né? Que é importante para a campanha do Hornets, faz uma campanha legal para o Hornets, né? Especialmente os últimos, 15, 20 jogos. Talvez a gente fale um pouquinho ainda sobre o Hornets hoje. Mas essa foi a opção do Charlie Lee, né? Jogar dessa maneira contra o Golden State e na noite seguinte contra o Denver Nuggets. Tudo certo, tudo normal. Tudo bem que o Jokic não jogou, né? Então talvez se o Jokic tivesse jogado, ele tivesse alguma ideia mirabolante, né? Mas sem Jokic, sem ideias mirabolantes, apenas a boa vitória. Do lado do Golden State, né? O Golden State vive um momento crucial na temporada. Tem subido na tabela, tá? O Golden State nesse momento está num momento positivo na temporada. Até pouco tempo atrás estava jogando com campanha negativa, brigando ali com 50%, né? Mas os últimos 10 jogos venceu 7. Se aproximou ali daquela briga que tem Phoenix Suns, que tem Lakers, né? O Lakers está patinando, né? O Lakers já está na 6ª posição do Oeste, o Golden State não está longe, tá? Então tem Houston ali no meio, tem Minnesota. O Golden State a essa altura está num momento da temporada que consegue olhar para frente e projetar, bem, se eu continuar vencendo nessa quantidade, 70% de aproveitamento, né? Eu vou subir e posso brigar lá com as... Não chego no OKC, provavelmente não chego no Denver, né? Mas posso brigar ali pela 4ª, 5ª, 6ª posição pelo playoff direto, né? No Oeste, você brigar pelo playoff direto já é um sinal de que sua campanha está boa, bem acima de 50%, né? Então essa é a missão no momento aqui do Golden State, chegar nessa briga. Tá assim também nesse bom momento, porque tem jogado mais completo, né? Ultimamente o Golden State tem tido menos rotatividade no elenco, o Stephen Curry jogando, o Draymond Green jogando. Jimmy Butler perdeu talvez 2 jogos aí, vai ficar sem jogar, né? Já perdeu um e agora provavelmente fica sem jogar o próximo. Mas, assim, controle de carga mais do que qualquer outra coisa. Acho que foi até motivo pessoal esse último dele. Então, é um time que tem visto seu ataque melhorar. A defesa ainda precisa dos seus cuidados, tá? A defesa do Golden State tem um bom ano, mas nos últimos jogos, assim, em janeiro, né? Não tem sido das melhores, tá meio ali de tabela defensiva, né? 17ª melhor defesa, né? Então, assim, tem que abrir o olho, né? Não pode relaxar. E a trade deadline vai olhar para essa foto, né? Vai olhar para essa foto recente de um time que vence, mas que tem problemas defensivos ainda. Se está chegando o mercado de trocas e eu tenho a possibilidade de trocar o Kuminga, né? Que foi o grande plano do Golden State para essa temporada, né? Renovar o Kuminga para poder trocá-lo. Vai ter que ter esse viés, né? Vai ter que vir uma alternativa para que o time mostre uma evolução defensiva se o Golden State quiser brigar realmente a fundo nos playoffs, né? Hoje já joga o suficiente para se meter na confusão, né? Agora, para se destacar na confusão, o Golden State vai ter que melhorar em relação ao que está jogando agora. É isso, hein? É isso sobre Golden State, sobre Hornets. Então, aproveito para dar moral para quem dá moral para o Café Belgrado. Você manda um pix modalidade para podcastbelgrado@gmail.com. Qualquer valor ajuda, né? Qualquer valor pauta o debate. E eu começo pelo José Vitor Schneid. Ele mandou um belíssimo pix e ele falou: salve Belgradão, uma cópia da revista para o meu amigo Douglas, por favor. Daqui a pouquinho eu vou dizer o que ele está falando aí sobre revista. E já foi enviada, viu, Zé Vitor? Já foi enviada a cópia do seu amigo Douglas. Se você é um apoiador do Café Belgrado, se você já comprou a revista, você pode adquirir um para alguém que é seu amigo também, né? E você ajuda o Café Belgrado dessa maneira. O Matheus Bonfim manda uma pergunta. Ele fala: bom dia, Belgradão. Fui fuçar no site da NBA e o Chris Paul ainda está como jogador do Clippers. Contratualmente, isso procede ou só não atualizaram mesmo? Uma bela pergunta do Matheus Bonfim. E, assim, eu olhei não só na NBA,
como olhei naqueles sites que eu conheço, que eles atualizam as movimentações, as transações registradas na NBA, e não foi registrada ainda a dispensa do Chris Paul. Ele já foi mandado para casa, já foi dito que não jogaria mais pelo Clippers, mas o Clippers ainda mantém o contrato do Chris Paul. Acho que até a trade deadline seria o movimento óbvio, né? Porque o contrato pode ser acoplado numa troca, né? Caso o Clippers precise daqueles X milhões ali do contrato do Chris Paul, é um contrato mínimo, né? Então deve ser 3 milhões e um pouquinho. Se o Clippers precisar desse contrato, né? Então ele pega o contrato do Chris Paul, coloca na troca e aproveita o asset, né? Aproveita que tinha o Chris Paul sob o contrato, já ia ter que pagar de qualquer maneira, né? O salário do Chris Paul. Então é por isso que ele ainda consta lá. Realmente não foi dispensado, ele não pode assinar com qualquer um, porque ele não foi dispensado. O Renato Prado, ele fez uma coisa linda, tá? O Renate, ele pagou por 2 exemplares da revista número 2, que é a antiga, né, de novembro, que tem o guia, né, aquela revista gigante do Café Belgrado, e 2 da número 3. Então foram enviados aí seus exemplares, viu, Renate? Muito obrigado pela sua ajuda, pela sua contribuição. O Geraldo fala o seguinte: Pix Saudão do Splitter e mais 4 para completar a revista. O Blazers venceu mais uma, né? E venceu muito bem. E o Geraldo sempre manda, quando o Blazers vence, né? Ele sempre manda um Pix com o saldo da vitória do Thiago Splitter. E como foi uma bela vitória, já aproveitou para também adquirir sua revista. O Wesley, ele manda inversão de jogada no Instagram. Se sentindo perigoso. Ele realmente não sabia, não tinha como saber que eu estaria só, né? Então a inversão de jogada é um pouco mais complexo. Aqui, me incomoda. Ih, rapaz, isso aqui. Ah, não. Não foi lido ainda. Me incomoda muito as pessoas tratarem o Austin Reeves como um jogador para um possível futuro, como se ele fosse um prospecto, mas ele já tem quase 28 anos. Ele joga com volume de arremessos muito grande, mesmo com LeBron e Luka em quadra, e não marca ninguém. O Lakers consegue o que trocando? Hashimura, que é ele bota aqui 18K, né, que é 18 milhões o salário. Austin Reeves, 13. Vanderbilt, 11, que é o Vanderbilt, né? Gabe Vincent, 11. Maxi Kleber, 11. Marcos Smart, 5. Dalton Knecht, 4. Não dá para trazer gente que marque e acerte os wide opens. Dá dó ver o talento do Luka e do LeBron nesse bando que é o time do nosso podcaster. Muito boa questão, viu, Wesley? Acho que o Austin Reeves tomou distraído aqui. Acho que ele tá jogando o suficiente para ser mais respeitado e não entrar nesse bonde aqui, né? Que realmente o resto aqui é um bonde, né? É um bonde com um maquinista, de repente, né? Que seria o Hashimura. Mas os outros ali, vagões, né? Vagões. E o Austin Reeves, não. O Austin Reeves, ele se destacaria bem aqui nessa lista de jogadores. Ele é um criador primário muito bom, né? Ele está com números excepcionais nessa temporada. O volume é realmente alto, mas o aproveitamento também, né? Então ele está fazendo uma temporada ofensiva muito, muito digna. E ele é tratado como para o futuro porque é diferente de outros caras que chegam na NBA e já tem essa expectativa que o cara seja um desses jogadores. O Austin Reeves não, né? O Austin Reeves foi ganhando espaço a partir do que ele foi jogando, e é a primeira temporada que ele é alçado a esse status, né? De ser um criador primário, ou nunca vai ser primário que está com LeBron e Luka, mas ser um criador de elite, né? Então acho que é a primeira temporada que a gente está vendo o Austin Reeves assim mesmo, né? Com esse tipo de volume, esse tipo de aproveitamento, esse tipo de pontuação, essas médias, né, tão expressivas. Então, acho que é por isso que ele é tratado como novidade, né, em relação a outros caras de 27 para 28 anos. Dito isso, ainda é jovem para basquete, tá? A gente tem visto jogadores da NBA atingir o seu ápice, começar o seu ápice aos 27, e isso não é de agora não, tá? Isso é desde sempre, né? O ápice do jogador da NBA normalmente começa aos 27, 28, né? Então ele é um jogador de futuro, porque os melhores anos estão pela frente dele. E acho que se o Lakers tentar
o Austin Reeves numa troca realmente vai conseguir um resultado muito bom no mercado de trocas, tá? Mas eu realmente duvido que isso aconteça. Foram esses, né? Zé Vitor, Matheus, Renato Renate, Geraldo e Wesley. Um salve, muito obrigado a você que manda pix para podcastbelgrado@gmail.com. Continuando o Nepopod que eu tô sentindo, lembra um pouquinho direto ao ponto, hein? Tá muito direto. Talvez eu precise aqui fazer reflexões, não delongas, né? Mas reflexões mais amplas, né? Ampliadas aí sobre a vida como um todo. Mas, nesse momento, é hora de falar de J-Dub, é hora de falar de Oklahoma City Thunder. Jalen Williams, o J-Dub, ele teve uma contusão contra o Miami Heat nesse fim de semana. E é uma contusão que não é simples, né? É uma hamstring strain, é uma lesão muscular no tendão da coxa, né? E a primeira notícia era que ele ficaria fora, né, desse jogo seguinte contra o Cleveland Cavaliers, e logo na sequência, né, a informação de que é por tempo indeterminado a ausência, né, sem prazo nenhum definido. E isso é preocupante porque essa lesão, esse tipo de lesão, ele tem gradações, né? E a gradação de nível 1, nível 2, nível 3, ela vai crescendo o número de dias de uma maneira não muito proporcional, né? Então, pior tipo de lesão muscular na coxa vai ser coisa para meses, né? Enquanto o mais leve ali é coisa de uma semana, duas, isso historicamente dentro da NBA. Então, essa é uma lesão que preocupa o OKC, mas que acontece no momento do OKC, que não é, assim, dos piores, né? Porque tem um tempo ainda bem considerável até os playoffs, então a chance do J-Dub jogar playoff já com alguns jogos de temporada regular é grande, né? É boa, pelo menos. E o OKC mostrou que sobrevive, né, sem o J-Dub. No começo da temporada, o OKC passou muito tempo, né, sem o Jalen Williams e teve uma campanha praticamente impecável, né, sem o J-Dub. Foi um momento ali que o AJ Mitchell apareceu muito bem, foi um momento em que o Shea se descola, né, do restante ali junto com o Jokic para fazer uma corrida de 2, né, pelo MVP. E foi um momento em que o OKC ganhou pra caramba, né? O OKC tem tido dificuldade também de botar o restante do time, né? O Isaiah Hartenstein perdeu bastante jogo já, e a gente esperava, né, o J-Dub entrar no melhor momento dele ou chegar no nível que a gente já viu ele jogar, mas o J-Dub estava discreto ainda, né? E não era por essa lesão. O J-Dub tinha feito uma cirurgia no pulso durante a off-season e a gente esperava que ele voltasse a jogar o seu melhor jogo, né? Nesse período agora, né? Esquentando. Acho que não fez o suficiente para entrar na briga por All-Star, por All-NBA já estaria fora mesmo de qualquer jeito, e não fez o suficiente para a gente chamar ele de assim, número 2 do Shea, como foi o que ele foi ao longo da sua carreira inteira até agora, né? Então era um ano atípico do J-Dub e que nesse momento, né, vai para um lado ainda pior, a temporada do J-Dub, né? A gente espera que na próxima ele já venha 100%, né, que venha tudo bem, mas mais do que isso, que ele já consiga ajudar o OKC ainda nessa temporada, né, ou na temporada regular ou nos playoffs. Também não é o pior momento possível, porque existe, sei lá, temos ainda aí uns 20 dias, um pouquinho menos do que isso, né, para a trade deadline, 17 dias mais ou menos para a trade deadline, e o OKC é uma das equipes que mais tem assets para trocar, né? Um dos assets, inclusive, vai evaporando um pouquinho, né? Que é a escolha do Clippers, que em algum momento da temporada parecia que seria top 5, né? Agora o Clippers já deu uma engrenada boa, então não deve ser nada perto disso. Mas vamos ver se isso muda o comportamento, né? Se a lesão do J-Dub muda o comportamento do Thunder às vésperas da trade deadline. Imaginava, né? E até respondi aqui recentemente
a um Pix Modalidade sobre o assunto, imaginava que o OKC ia ficar de boa, sabe, sem estresse na trade deadline, mas quem sabe agora, né? Quem sabe com o J-Dub baleado, se o OKC vai tentar prorrogar essa janela, né? Deixar assim a janela do título mais aberta possível, né? A gente vê como é difícil para um time repetir título na NBA. Então, quanto mais chance você tiver, né? Quanto melhor posicionado você tiver, por que não, né? Por que não? E isso o Sam Presti vai ter que medir se vale a pena ou não. Coloquei aqui para quem está no YouTube assistindo, né, De'Aaron Fox e Jalen Green como exemplos, porque o De'Aaron Fox se machucou no final de agosto, não existiu na ocasião, né, um anúncio, o De'Aaron Fox se machucou hoje aqui, né, mas se especula, né, se fala, se conversa que foi no final de agosto e ele voltou apenas quase no meio de novembro, né, dia 9, dia 10, acho que foi isso, de novembro que o De'Aaron Fox voltou a jogar, e aí tem aquele períodozinho de readaptação e tal. Então, pelo menos ali uns 2 meses e meio foi o período do De'Aaron Fox. O Jalen Green, ele teve essa contusão no training camp já, ali no começo de outubro, e aí ele joga 2 partidas, né, na verdade 25 a 30 minutos, acho que foi isso, 25, 30 minutos na temporada, né, 24 num jogo, 6 no outro. No segundo jogo já se machuca, agrava, né, a sua lesão e tá fora até literalmente hoje, né? Pode ser que hoje volte, tá como questionável o Jalen Green. São 2 exemplos da contusão, mas o do Jalen Green assusta mais porque voltou, achou que estava bem, voltou e reagravou muito rápido, né? Então o Thunder vai ser esperto se for cauteloso com o J-Dub. Indo para frente, os times mais quentes da NBA. Destaquei 3 times bem quentes na NBA e vou falar de um deles, tá? Vou falar de um deles de maneira um pouco mais aprofundada. Mas o Clippers está numa run impressionante, né? Impressionante, especialmente pelo que foi a temporada até o finzinho de dezembro, ali pertinho do Natal, e o que é de lá para cá, né? Como se fossem 2 temporadas completamente diferentes, ou como se fossem 2 times completamente diferentes. O bom momento do Charlotte Hornets, embora tenha tido essa decisão do Charlie de marcar o Curry e ser xingado aí pelo time do Golden State inteiro, o Hornets vem fazendo o que não fez antes, né? O Hornets vem atacando muito bem, é o melhor ataque da NBA nos últimos 15 jogos, tá? O que é que isso significa? Que o time fez o suficiente para ganhar 7 jogos desses 15. Então, mesmo com o melhor ataque da NBA nos últimos 15 jogos, né, nem jogando o melhor ataque possível para eles e no momento possível para a NBA inteira, o time foi capaz de ter uma campanha positiva, o que assusta, né, porque o time está jogando muito bem ofensivamente e defensivamente não embala, não sai do canto, continua sendo um problema, né. E o Splitter dando show, 8 vitórias nos últimos 10 jogos. O mês de janeiro tá incrível do Portland Trail Blazers. Muitas vitórias contra times bem expressivos. E um salve para o mestre Splitter. Quem já adquiriu a revista, ou quem já viu a revista, sabe que o Splitter é a capa da revista, né? Da revista número 3 do Belgradão. E tá aqui, ó, tá aqui na tela. Para quem está acompanhando no YouTube, Café Belgrado Magazine número 3. É uma revista que está disponível para todos os apoiadores Insider ou mais, ou seja, se você apoia o Café Belgrado no plano de 23 ou mais, você ganha a revista, não precisa fazer nada, vai só lá na Aurela, né? Vai cafébelgrado.com.br, procura lá nos textos do Belgradão que você vai achar o link para você ter a revista, ter o nosso PDF, né? Ficou muito bonita a revista. O apoiador de R$12. Poxa, eu apoio o Café Belgrado, não ganho nada com isso? Você ganha todo o conteúdo de áudio exclusivo para apoiadores e o preço do seu apoio de 12, né? Você usa para bater no valor da revista, então você paga apenas R$8. Você manda um Pix e fala: sou apoiador, quero minha revista, né? Que a gente te manda a revista, a gente vai conferir lá se você é apoiador, que certamente você vai ser, e a gente te manda a revista. E se você não é apoiador do Café Belgrado, ou se você quer presentear para alguém, né? Porque, ó, se você comprou o PDF, você não pode espalhar por aí não, né? Pelo amor de Deus.
Não vai fazer isso, não. Porque você vai se arrepender amargamente pelo resto da vida. Sua consciência não vai te deixar dormir, por exemplo. Então, se você quiser presentear amigos, né, você adquire uma revista, manda um pix de R$20 para podcastbelgrado@gmail.com. No corpo do Pix, né, você manda o seu e-mail se você estiver comprando para você mesmo, ou manda o e-mail do seu amigo, da sua amiga, se você estiver comprando para alguém, né? Ou você pode fazer como o Renate fez agora, né? O Renate comprou 2, né? Pediu, me manda 2 exemplares, a gente vai te mandar um. Mandou um para o Renate e ele vai poder, lógico, distribuir para mais uma pessoa. É pela qualidade da informação que você vai ter, é pela quantidade, né, de informação, a revista é bem rechonchuda, mas também é pelo desejo de ver o projeto continuar vivo, né? O Café Belgrado e a sua revista, né, a Café Belgrado Magazine, precisam do seu apoio. É um projeto de mídia muito independente e a tendência é ficar ainda mais independente, né? Então, salve o Café Belgrado, salve a Café Belgrado Magazine. Falei que ia falar de um desses times e é do Clippers, tá? Quer ouvir do Thiago Splitter? Poxa, tem uma matéria incrível lá na revista do Café Belgrado, dá essa moral. Quer ouvir do Hornets? Quem sabe na próxima, né? Quem sabe? Não vou fazer promessas, porque enfim é o Hornets, né? A run da redenção do Clippers. São 12 vitórias nos últimos 15 jogos. O time tem 18 vitórias na temporada. Então, 12 são dessa run bem recente aí, que vai completar um mês daqui a pouco essa run, né? O time já igualou a campanha do Memphis, então são 18 vitórias, 23 derrotas. O Memphis tem a 10ª posição do Oeste, significa que é time de play-in. O Clippers já igualou essa campanha. Nos próximos jogos, o Clippers vai pegar equipes mais fracas, né? 4 equipes de campanha negativa, bem negativas, inclusive, né? O Washington Wizards, péssima campanha, perdeu os últimos 6 jogos, depois de fazer uma gracinha ali no começo do ano. O Bulls, né? O Bulls está jogando desfalcado de Josh Giddey e às vezes complica os adversários, mas ainda é o Chicago Bulls, né? Campanha negativa ainda. O Clippers é favorito contra o Bulls. Vai pegar o Lakers, aí sim, né? É o time que mais... Acho que foi o time que começou, né? A vitória sobre o Lakers é a primeira dessa run do Clippers aí nos últimos 15 jogos. Então, vai ser um confronto mais ou menos direto, tá? O Lakers está bem acima do Clippers, né? Tá na 6ª posição, mas não é tão longe assim, né? Se o Clippers mantiver uma sequência de aproveitamento muito alto, que é o que tem acontecido, é possível, né, que em breve essas equipes estejam brigando pela mesma posição. Mas para isso o Clippers precisa continuar nesse ótimo momento. O Brooklyn Nets, né, também é um dos piores times da liga, e o Utah Jazz também um dos piores times da liga. Então existe uma chance real da gente ver o Clippers ao final de janeiro brigando com o Blazers, né, ali pela 9ª posição, se aproximando de Blazers, de Golden State, se aproximando daquela zona, né, que vai mais ou menos do 5º lugar do Oeste, 4º, 5º lugar do Oeste. Cara, o Lakers estava em 2º um dia desse, né, agora está em 6º. Então o Clippers pode sim sonhar com momentos melhores na temporada, né, com algo parecido com o que era a expectativa, né, antes de começar a temporada. São muitas vitórias, tá? 12 vitórias em 15 jogos é muita coisa. Se ganhar mais umas 4 dessas próximas, poxa, vão ser 16 vitórias em 20, né? 80% de aproveitamento num período bem longo, né? Bem considerável da temporada. Então, temei, NBA, temei. O Clippers tá aí e não tá para brincadeira, não. É isso, deixa o like se você gostou do Nepopod, deixa o like, se inscreve no canal, se torna um apoiador, né, em cafébelgrado.com.br, de preferência apoiador insider, né, porque você vem para o nosso grupo do Telegram, você recebe a revista, você recebe todo o conteúdo de áudio exclusivo para apoiadores e você participa do nosso dia a dia lá no grupo do Telegram, né. Mas, não quero ser apoiador, pelo menos adquire a revista do Café Belgrado, né, coloca isso aí no seu orçamento mensal, adquirir a revista do Café Belgrado. O Café Belgrado tem um plano de continuar com as revistas mensais e, poxa, apoia o produtor de conteúdo independente, né? É isso, um salve. Se você ficou com o Nepopod até o final, muito, muito obrigado. Eu sei que o Gibas ficou, né? Então, Gibas, tô com saudade, hein? Um beijo, até a próxima. Nepopod, qual é a frequência do Nepopod?
do Gibas viajar, ou o Gibas sair de férias, como aconteceu agora, né? Ficar uns dias com a família, aí o Nepopod acontece, mas o bom mesmo, né? O bom mesmo é o Café Belgrado, né? Então, fique atento que já já Café Belgrado volta aos seus ouvidos. Um abraço, até a próxima e El Rap, hein? Não esqueça que é o Rap. Valeu!